Muito boa tarde. Muito boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Sua Excelência Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Sr. Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, ilustres convidados que nos visitam de fora da Ilha Terceira, excelentíssimas autoridades governamentais aqui presentes, honradas autoridades militares e policiais em todas as vossas qualidades, digníssimos representantes de instituições da nossa sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-me, em nome da direção da Frateruna, Associação à Fraternidade que nos une, dar desde logo os parabéns à nação e ao povo de Cabo Verde, que hoje celebram uma data muito especial. Cabe também dar-vos preliminarmente as boas-vindas a esta sessão solene e informar-vos que os trabalhos que hoje previstos englobam algumas intervenções institucionais, intercaladas por uma palestra e pelo lançamento de um selo comemorativo. O motivo que nos leva a esta reunião, como sabereis, é a comemoração dos 50 anos da independência da nação de Cabo Verde, irmã atlântica desta ilha e deste arquipélago. Assim, e sem mais demoras, chamo o nosso anfitrião, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Dr. José Gabriel do Álamo de Menezes, para um discurso introdutório. Sr. Presidente do Governo, Sr. Ministro, Sr. Representante aqui da Frateruno, entidade que connosco organiza este evento, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Ministro ter-se deslocado até aqui. É uma honra que nos dá estar aqui hoje connosco. Também agradecer ao Sr. Presidente do Governo ter acedido ao convite para estar aqui neste Salão Nobre. Também é uma honra recebê-lo aqui nesta casa e num evento tão marcante quanto este. E depois começaria também por saudar os cabo-verdianos presentes e o povo de Cabo Verde numa data tão especial. 50 anos de independência é de facto um dia memorável e é um dia que o Conselho de Angra muito se honra em se associar. Na pessoa do Sr. Ministro, dar os parabéns a Cabo Verde e desejar muita prosperidade à nação cabo-verdiana e que sejamos capazes de, no futuro, manter esta relação tão próxima e tão amiga como até agora temos mantido. De facto, Cabo Verde acaba por ser, para nós açorianos, uma nação muito próxima na sua realidade geográfica, nas suas ilhas, na sua dispersão, na sua imigração. Na verdade, entre nós e Cabo Verde são muito mais as semelhanças do que as diferenças. É verdade que há 50 anos atrás os nossos caminhos divergiram no sentido da independência por um lado, da autonomia pelo outro. Estamos ambas as comunidades num momento de celebração. A nossa autonomia no próximo ano também fará 50 anos, mas na verdade os momentos decisivos que levaram à autonomia também aconteceram em 75, quando a Constituição foi elaborada e aprovada. E na verdade, neste ano de 2025, cumprem-se 50 anos de momentos que foram decisivos, quer para os açorianos, quer para os cabo-verdianos. E, na verdade, esses momentos decisivos acabaram por fazer refletir uma história que sempre foi uma história muito próxima, com momentos verdadeiramente próximos, uma história de contactos muito frequentes, uma história de uma imigração que seguiu os mesmos destinos e os mesmos padrões, e, no fim de contas, uma história que até mesmo na própria toponímia de Cabo Verde e dos Açores se sente. De facto, nós olhamos para Cabo Verde e vemos os mesmos nomes das povoações, vemos os mesmos nomes dos lugares que temos aqui e até mesmo nos apelidos das famílias. Nós, quando lemos o nome de alguém de Cabo Verde, muitas vezes quase que juramos que é alguém de cá. Tal qual como aqui, os apelidos são os mesmos, a forma como nós nos relacionamos é a mesma. E, portanto, esta é uma proximidade que deve ser cultivada, deve ser mantida e deve ser um dos eixos fundamentais para criar uma realidade que tem mesmo que existir do ponto de vista internacional, que é uma Macaronésia unida em objetivos comuns e uma Macaronésia que, em conjunto, procure ganhar também o seu espaço nas arenas nacionais dos respectivos Estados, mas também a nível internacional. De facto, nós somos o extremo norte da Macaronésia, Cabo Verde é o extremo sul, entre nós estão a Madeira, estão os arquipélagos da Madeira e das Canárias, mas, na verdade, nós, nos dois extremos, podemos ser instrumentais no sentido de darmos realidade. É algo que muito se fala, mas que depois,
quando nós chegamos à verdade dos factos, às vezes não tem a consistência que todos nós gostaríamos que tivesse. Mas este é um momento de celebração e creio que é de celebração que devemos falar. Celebração da independência de um povo, da construção de uma nação, de um percurso que honra Cabo Verde e que nos honra a todos, porque na verdade é como se fosse alguém da nossa família que ganhou a sua independência, ganhou o seu caminho, e é alguém que continua a fazer parte da nossa família, independentemente da mudança que aconteceu nas relações políticas. E por isso, entre nós e Cabo Verde, a proximidade tem que ser constantemente cultivada, e entre nós e os cabo-verdianos, e agora falo em nós que vivemos aqui, e os cabo-verdianos que aqui vivem, a proximidade também tem que ser cultivada, e a verdadeira integração, e a verdadeira amizade, e o verdadeiro sentido de pertença também tem que ser cultivado. Ambos os nossos povos são povos tradicionalmente marcados pela imigração. Daqui partiram milhares e milhares e milhares de pessoas para todos os cantos do mundo, primeiro para o Brasil em grande força, depois para os Estados Unidos. Nós sempre sonhamos com uma boa integração nos sítios onde os nossos foram. Temos também agora a obrigação, quando recebemos, de desejar aos outros exatamente aquilo que desejamos para os nossos. E esse tem que ser um aspecto fundamental de todas as políticas de integração e de todas as políticas públicas. Na verdade, nós aprendemos com a nossa própria história, com as nossas experiências pessoais, porque eu aposto que não há nenhum açoriano nesta sala que não tenha parentes próximos que emigraram e que não tenha sentido na sua própria família o que é que acontece quando alguém sai, o que é que acontece quando alguém se integra noutro país. Isto dá-nos a nós uma obrigação muito grande de sermos capazes, num tempo em que estas questões de imigração de vez em quando aparecem com aspectos que não são aqueles que creio que nós devêssemos, enquanto comunidade nacional, temos a obrigação de pensar diferente e de fazer aquilo que é fundamental, e já nem vou apelar aos valores cristãos de não faça aos outros que não queres que façam a ti, mas ao bom senso. Aquilo que nós queremos para os nossos é aquilo que nós devemos querer para os outros que estão em iguais circunstâncias. E é neste contexto de amizade, de integração, de proximidade, que nós hoje, em conjunto com Cabo Verde, celebramos este cinquentenário da independência. É algo que honra os nossos dois povos, é algo que nos honra a todos e é um caminho que deve continuar a seguir a amizade, a proximidade, a cooperação e esta abertura e esta maneira de nós falarmos uns com os outros que muito, muito mesmo contribui para a nossa própria coesão enquanto nação e para a nossa coesão enquanto povos que têm um passado comum. Eu termino agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Ministro aqui. É uma honra recebê-lo nesta casa, a presença do Sr. Presidente do Governo, é uma honra também aqui recebê-lo e agradecer à Frata Uno esta colaboração que permitiu que ontem tivéssemos um magnífico concerto. Aqueles que assistiram tiveram a oportunidade de assistir um magnífico concerto e hoje tenhamos aqui este momento que ficará com certeza também a marcar a história do nosso município com um momento de celebração com os nossos irmãos cabo-verdianos. Muito obrigado a todos. Eu peço a vossa atenção para o nosso próximo orador, o comandante Guilherme Betancourt, muito honrado cônsul honorário de Cabo Verde nos Açores e um querido amigo, a quem eu passo a palavra. Já faz falta. Boa tarde a todos. Sua Excelência, Dr. José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Professor Dr. Alan Menezes. Excelentíssimo Sr. Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública do Governo da República de Cabo Verde, Dr. Eurico Correia Monteiro. Excelentíssimo Sr. Engenheiro António Neves, meu caro amigo e nosso convidado como palestrante. Restantes e ilustres dignatários em todas as vossas qualidades enquanto autoridades civis, militares ou policiais.
uma palavra especial para os convidados que nos visitam. Minhas senhoras e meus senhores, encontro-me aqui hoje perante vós numa dupla função, pois sou cônsul honorário da República de Cabo Verde para os Açores, bem como membro do corpo diretivo da Associação Frater Une, a fraternidade que nos une. Responsável por articular uma parte logística destas cerimónias, que só foram possíveis graças ao apoio de muitas entidades parceiras que permitiram a sua realização. Permitam-me que tome a palavra neste momento para vos fazer uma breve apresentação da Frater Une, bem como enaltecer a presença do palestrante que hoje honrará esta sessão solene, o engenheiro António Neves. A Frater Une nasce da vontade e teimosia de um grupo de amigos. Talvez como a maioria das associações por esse mundo fora, havia nesse grupo de amigos, de que por mero acaso fiz parte, a vontade de tornar a palavra fraternidade em mais do que apenas isso. Passar das palavras aos atos. E, tal como disse Fernando Pessoa, o homem sonha e a obra nasce. Assim aconteceu há 6 anos atrás. A Fraternidade que nos une, a organização não governamental designada, é uma associação de cariz humanitário sem fins lucrativos e de natureza privada. Por termos nesse grupo de amigos que mencionei alguns membros de origem cabo-verdiana e sendo nós conhecedores das necessidades do arquipélago de Cabo Verde, dirigimos a nossa ação inicial para esse país irmão, enviando vários contentores com bens que vão desde roupas, mobílias, medicamentos, equipamentos médicos, livros, entre muitas outras coisas que por cá juntámos e sabemos lá serem úteis e necessárias. No entanto, a Frater Une não se ficou por aí. Durante a pandemia do vírus Covid-19, entregámos ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira equipamentos de proteção individual, feitas com tecido não tecido, e viseiras construídas localmente em impressoras 3D. Também doamos ao Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, tecido não tecido, para que eles confeccionassem os seus próprios EPIs. A Frater Une doou à Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro uma quantidade significativa de livros e revistas que angariou. No início da guerra da Ucrânia, respondendo aos apelos que todos nós recordamos, angariou e enviou material médico para aquele país, neste caso uma maternidade, avaliada em cerca de 16.500 euros. Esta associação também atribui anualmente o Prémio de Mérito Cívico Teotónio de Ornelas, com o propósito de premiar as atitudes e valores, algo que muitas vezes é esquecido ou não é devidamente valorizado. Por fim, deixo uma palavra para o evento onde nos encontramos, que, conforme já disse, mas que importa recordar, não poderia ter acontecido sem o esforço e as sinergias de muitas instituições locais, onde se inclui o Governo Regional, e onde a Frater Une se integrou de forma comprometida, honrando os seus princípios e compromissos com o arquipélago de Cabo Verde. Parece-nos incontornável que seja aqui, numa cidade como Angra do Heroísmo, que encarna a verdadeira essência da multiculturalidade atlântica, que nos encontremos para honrar a fraternidade que une os Açores a Cabo Verde e que se materializou numa ponte centenária que hoje permanece sólida. É inegável que a comunidade cabo-verdiana, residente nos Açores, tem prestado um contributo não só económico, mas também cultural. É com base nessas relações de identidades e culturas irmãs que esperamos continuar a promover o progresso nas duas regiões. Sobre os 50 anos da independência de Cabo Verde, haveria muito a dizer, mas limitar-me-ei a demonstrar o meu orgulho por poder colaborar na celebração de tão importante efeméride. Essa parte ficará para o nosso ilustre palestrante, que passa a apresentar de seguida. António Manuel Barbosa Brito Neves, de pseudónimo António de Néveda, e Tony para os mais íntimos. Nasceu em Lisboa no ano de 1967, no 7º dia do mês de setembro. Filho de cabo-verdianos, viveu toda a infância e adolescência em Mindelo, a cidade do Monte Cara, e que considera a sua cidade de coração. Em 1985, termina os estudos liceais no Liceu Ludger Lima
e parte para Portugal para estudar engenharia na Universidade de Coimbra, onde viveu década e meia e onde Aurora lhe conquistou o coração e lhe deu um filho e uma filha, o Tiago e a Sara. Conciliou a vida académica com uma intensa atividade cultural e desportiva. Fez o curso de teatro experimental e colaborou em vários eventos de teatro universitário pelo Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Tanto na organização, enquanto ator, como no âmbito da carpintaria teatral, cenografia, luminotecnia e sonoplastia. Nessa fase, de 1987 a 1992, foi também colaborador assíduo do DN Jovem, suplemento literário do jornal Diário de Notícias. Regressou à sua condição islenha em 2001. Vive nos Açores há 24 anos, em Angra do Heroísmo, como especialista em gestão da manutenção e engenharia hospitalar. Antes, no antigo Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, hoje no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Nestas ilhas da Macaronésia, mais a norte, com outros poetas e agentes culturais, tem liderado vários projetos e eventos de cariz literário e também como curador. É autor dos seguintes livros de poesia: Ato I, ou Desígnio das Paixões, editado pelo Instituto Cabo-Verdiano do Livro e do Disco em 93, Esteira Cheia, ou O Abismo das Coisas, pela editora Ângelos Novos em 2000, Canon Silábico, Uma Canção de Amor, pela Nona Poesia, editora sediada nos Açores em 2024. Tem colaboração poética dispersa em vários periódicos literários, nomeadamente na Arte e Letra, na Fragmentos, na Pretextos, na Andarilhagem, na Vai-se Fazente, na Nono Bairros, na Tchon Poesia e na Atlântida, revista do Instituto Açoriano da Cultura. Publicou vários ensaios literários abordando a dialética do poema, assim como a arte poética universal, contextualizando também nesse âmbito a literatura cabo-verdiana. Publicou na revista Atlântida, IAC, em 2018, sob a sua organização e seleção, a Antologia da Poesia Cabo-Verdiana, hoje século XXI. A sua poesia está presente em várias antologias, nomeadamente, e nas mais recentes, Destino de Bai, Cabo Verde, Antologia de Poesia Contemporânea, revista África e Africanidades, Cabo Verde, 100 poemas escolhidos, 10 poetas de Cabo Verde, diversos, os Açores nos versos dos seus poetas. Faça esta belíssima nota biográfica, peço agora a vossa atenção para a presença neste palco do meu estimado amigo, engenheiro António Neves. Obrigado. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Estarmos aqui nos Açores a sinalizar a Constituição de Cabo Verde como um Estado soberano é motivo de enorme alegria. Começamos por prestar o merecido reconhecimento às instituições açorianas e a todos os excelentíssimos dignatários do Governo da Região Autónoma dos Açores que, ao nos honrarem com sua presença, acrescentam valor ao simbolismo desta celebração. Saúdo, em nome próprio e em nome da comunidade cabo-verdiana, nos Açores, o excelentíssimo Presidente do Governo Regional, Dr. José Manuel Bolheiro. Saúdo também o anfitrião que nos recebe aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, excelentíssimo professor Dr. Almo Menezes, que é também o mentor e parceiro destas comemorações. À comitiva de Cabo Verde e seus representantes, à especial presença do excelentíssimo Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública do Governo de Cabo Verde, Dr. Eurico Monteiro, a todos,
as nossas especiais saudações neste dia em que Cabo Verde, como Estado soberano, comemora 50 anos. Faço-vos portador de um grande abraço à gente das ilhas. Para concluir estes cumprimentos, não podemos deixar de apontar a Frater Une, a fraternidade que nos une, associação de cariz humanitária que, ao tomar a seu cargo a organização deste evento, assume mais uma vez a solidariedade na sua mais nobre expressão. Meio século na vida de um país é apenas um breve amanhecer. E para um país feito de encontro de culturas, um país constituído por uma morfologia fragmentária das ilhas, que se iniciaram o povoamento há menos de 6 séculos, dizia que 50 anos, fazendo uma analogia, equivale à combinação dos períodos de gestação e do nascimento, à aventura dos primeiros passos do assumir da sua condição primeira de se erguer e caminhar ereto. Quando a fraternidade que nos une me convidou para participar nesta sessão solene de comemoração dos 50 anos da independência de Cabo Verde, e ainda por cima aceitei, ficamos metidos, eu e a Frater Une, uma grande aliada. Aliada no bom sentido da palavra, por nos colocar fora da zona de conforto. Ou seja, convidar um poeta habituado a questionar a estética do presente com a lanterna acesa pela vanguarda do pensamento, pode não ser a escolha mais consensual para momentos protocolares. Mas terá sido uma escolha consciente. E quando assim é, a escolha designa a dialética dos dias. E se assumirmos que há um legado comum a todas as áreas do saber, que nos permite ponderar os desafios da contemporaneidade, sejam elas do âmbito literário, filosófico, científico, tecnológico, sociológico ou mesmo político, compreendemos que os dilemas das sociedades são universais e que ponderar ou questionar a ética dos nossos valores faz parte do percurso da humanidade. O cônsul de Cabo Verde nos Açores, o meu caro amigo Guilherme Betancourt, teve a gentileza de me apresentar em algumas notas biográficas. E aproveito para enfatizar as coordenadas. Na prática, fiz-me homem em Cabo Verde e parti jovem, no limiar da adolescência, para Coimbra, cidade onde vivi de 85 a 2001. Ano que, reencontrando a minha condição islenha, vim por opção viver nos Açores. Hoje, passados quase um quarto de século em Angra de Heroísmo, eu diria que estas ilhas açorianas, ilhas abençoadas pela Mãe Natureza, são também minhas por adoção. Portanto, vivo em Portugal há 40 anos, a minha cabo-verdianidade tem raízes profundas, tenho dupla nacionalidade, a cabo-verdiana e a portuguesa, e assumo ambas plenos dos deveres e direitos que me cabem. E se por um lado esta qualidade, que na visão de muitos poderá constituir uma duplicidade, ou mesmo uma contradição, o que me poderia retirar a legitimidade de intervir numa celebração desta natureza, é fazendo jus ao dom da humildade que assumo o exercício de uma cidadania responsável e ativa nos 2 países pelos quais me é dado o privilégio de ser cidadão em toda a acessão da palavra. Perdoem-me fazer esta resenha dando-lhe corpo na primeira pessoa, mas faço para afirmar uma realidade que se estende de forma transversal em várias paragens
nos 4 cantos do mundo onde existem ilhas cabo-verdianas erguidas a pulso, pelo trabalho, dedicação, respeito e entrega das nossas comunidades imigrantes nos países de acolhimento. Há uns anos atrás, meia dúzia de anos atrás, veio uma delegação de Cabo Verde e foi feita uma recepção no restaurante Africana, restaurante ali da nossa dona Inês Furtado, a nossa nené. E proporcionou um encontro entre essa delegação e a comunidade cabo-verdiana aqui residente, e entre eles, gente da segunda geração. No meio desse grupo havia um miúdo vivaço, conversador. E ele, a dada altura, há uma das senhoras que vem na delegação que lhe pergunta assim: mas olha, você de onde é que é? E ele responde com absoluta naturalidade: eu sou açoriano, sou aqui da Ilha Terceira. Bom, este pequeno apontamento da vida cotidiana e a naturalidade desse jovem de que vos falo demonstra-nos algo que é fundamental. A sua integração na Ilha Terceira e nos Açores só pode servir de exemplo. E essa deveria ser a nossa miragem, a miragem de todos, que de alguma forma cuidamos que o semeio da esperança, portanto, não seja uma alienação, mas sim uma realidade. Nas mais diversas vertentes, há uma grande similitude. Há pouco o nosso Presidente da Câmara deu ênfase a isso. Portanto, há uma grande similitude entre Cabo Verde e os Açores, que é vincada também pela sua diáspora, de maior dimensão que as populações residentes nos respectivos arquipélagos. Não tenho dúvidas que as nossas gentes, ao semearem árvores, sabem que cada semente ou estaca leva o seu tempo a crescer, e perante as folhas frondosas ou repousando os ombros à sua sombra, pelos delicados e abnegados cuidados, verdadeiramente o que plantam e cultivam é a esperança. A esperança, portanto, de uma vida melhor, como é óbvio, mas a esperança de semear, ao fim e ao cabo, uma vida melhor, mas também uma das formas primordiais onde a vida e a universalidade se revelam é na matriz onde se funda a tipografia do caráter, a dignidade ética com que concebemos a humanidade, portanto, o ser livre e plural. Num tempo em que o estrangeiro é visto com desconfiança, em que o migrante é perseguido como a origem de todos os males, em que os pilares da fraternidade e do livre pensamento são espezinhados, tempos difíceis, em que não se enaltece verdadeiramente aquilo que nos une, não podemos deixar de assinalar o facto de estarmos aqui reunidos para celebrarmos a liberdade. Mais do que a minha, a tua ou a de outrem, celebramos a nossa liberdade, a liberdade como um princípio intrínseco à condição humana. E eu que estou aqui partilhando deste momento, manifesto a minha admiração sincera a todos vós que fizeram questão de estar aqui presentes. Os Açores e Cabo Verde erguem uma insígnia que deve servir de exemplo e referência em outras instâncias e além fronteira. Não fosse a cidade de Angra de Heroísmo património da humanidade, assim classificada pela Unesco pela sua importância histórica a partir do século XV, feita pela construção relevante de novos horizontes geográficos e culturais.
Hoje, quando nos propomos celebrar Cabo Verde, se partirmos da sua origem e povoamento, não podemos deixar de prestar a devida homenagem aos nossos ancestrais, africanos, europeus ou de outras paragens, que levaram a cabo este encontro multicultural que enaltecemos. O povo cabo-verdiano é consciente que tem nos seus traços os pilares mais vincados da globalização, com os seus erros, com as suas tragédias, é certo, nomeadamente as atrocidades do colonialismo, a escravidão, mas ao mesmo tempo com as suas virtudes. Na aprendizagem de fazermos dos escombros alicerces, de encontrarmos a nossa força nos elos que nos unem e no respeito pelo outro e, acima de tudo, de reconstruirmos pela dignidade o maior poder de comunhão entre a cultura dos homens. Quando se pretende julgar uma obra humana, e ainda por cima, uma obra de valor imaterial, encontraremos nela sempre pontos de fragilidade. E é exatamente esta que determina necessariamente e que define a sua humanidade. Mas se nos debruçarmos sobre a determinação necessária para levar uma obra avante, em particular o ato da sua realização, quiçá possamos escolher dela o exemplo, a grandeza. O ato de cultura, enquanto dever cívico que constitui o contributo de várias gerações para que a emancipação e o processo de autodeterminação tenha culminado na independência de Cabo Verde, é notável. No sentido mais lato, a cultura e o ato da sua construção é onde podemos colocar o acento tónico desta celebração. A entidade de um povo é definida primordialmente por se dizer presente, determinando a sua própria existência e por assumir o seu lugar no curso da história. Na passagem do século XIX para o século XX, que inclui o final da monarquia e a instauração da República em Portugal, a geração a que pertencem homens como Loft de Vasconcelos, Eugênio Tavares, Pedro Cardoso e José Lopes, intelectuais cabo-verdianos à época, essa geração esboça a tentativa de emancipação da identidade cultural, nessa altura, reivindicando para Cabo Verde um regime de ilhas adjacentes, semelhante aos Açores e à Madeira. Esta pretensão colheu adeptos tanto em Cabo Verde como em Portugal, mas o regime colonial à época nunca permitiu qualquer abertura nesse sentido. Mas o filão da emancipação e do reconhecimento identitário não mais deixou de trazer pela mão de verdadeiros garimpeiros de várias gerações autênticas centelhas para a luz do dia. A geração da Claridade, revista literária e cultural, que publicou 9 números de forma intermitente da década de 30 à década de 60 do século XX, pretendeu encontrar uma definição de cabo-verdianidade, contribuindo de forma inequívoca para a formação de uma consciência nacional construtiva da nação cabo-verdiana e, nisto, inscreveu Cabo Verde no universo da literatura moderna de língua portuguesa. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a geração da Claridade, onde emergem nomes como Baltasar Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes e Aurélio Gonçalves, essa geração lança as bases que permitiram fazer os primeiros levantamentos e recolhas no sentido de definir a cabo-verdianidade como uma cultura própria e independente,
consciente da sua mundividência. É também nos limiares das guerras mundiais e no decorrer da primeira metade do século XX que acontecem mais uma vez ciclos de fomes. Durante as décadas de 40, Cabo Verde perde cerca de 30% da sua população à fome. Isto designado por alguma bibliografia como o Holocausto de Cabo Verde. Assim designado por tratar de crimes de lesa humanidade que o regime ditatorial imposto pelo salazarismo não consegue esconder num panorama internacional que já lhe era bastante desfavorável. Em dezembro de 1948, 2 anos após a fundação da Organização das Nações Unidas, é adotada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nessa fase, a ONU difundia princípios éticos que impunha aos Estados responsáveis por territórios não autónomos, como era o caso das colónias, um conjunto de obrigações, como assegurar o desenvolvimento económico, social e educacional e também político dos povos, sob a sua tutela, por via da sua autodeterminação. Não há dúvidas que a situação humanitária catastrófica e as fomes da década de 40, do século XX em Cabo Verde, atiram toda uma nova geração de forma irreversível para uma consciencialização política e uma compreensão do mundo que questionava os valores e os princípios éticos das sociedades ocidentais modernas e que defendia que o colonizador acabaria também ele por ser libertado pelo colonizado, porque as lutas antifascistas e anticolonialistas comungavam e comungam a mesma matriz. No panorama internacional, a partir do início da década de 50 do século XX, iniciam-se os processos de descolonização dos países africanos. Entre os meados da década de 40 e o final da década de 60, praticamente 40 países africanos celebram a sua independência. É perante este quadro internacional que Amílcar Cabral afirma com enorme lucidez e sentido cívico que o seu combate não era dirigido ao povo português, mas contra as forças opressoras que dominavam igualmente o próprio povo português, assumindo uma ética revolucionária acima de qualquer suspeita. As suas experiências, vividas primeiro na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e também em Portugal, amadureceram a sua visão do mundo e o seu pensamento, alicerçado no respeito inabalável pela pessoa humana, e mesmo, portanto, quando parte para a luta de libertação, como última alternativa, é o compromisso de encontrar a paz que o move, assumindo que a luta de libertação é não apenas um ato de cultura, mas um fator de cultura. Eduardo Lourenço, um dos maiores pensadores portugueses do século XX e passagem para o século XXI, no início da década de 60 do século XX, no texto Mitologia Colonialista e a Realidade Colonial, escreve análogamente o seguinte: a alienação colonial é a mais tenebrosa de todas, pois lisonjeia, como nenhuma outra, o natural amor próprio que os povos a si mesmos se votam, embora não seja filha da nação inteira, mas tão somente de uma classe, de uma certa classe nela interessada. Seria demais pedir a esta classe uma espécie de verdade contrária ao seu próprio estatuto. A sua cegueira é quase legítima, de tão visceral. Portanto, no âmbito da intensa atividade diplomática desenvolvida a partir de
1956, em dezembro de 72, Amílcar Cabral discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas, denunciando o colonialismo português e apresentando a causa da independência da Guiné e Cabo Verde, procurando a solidariedade e o reconhecimento da comunidade internacional. Na década de 70, 8 países africanos veem a sua independência ser reconhecida. 5 deles eram as colónias portuguesas, portanto, os países africanos de expressão portuguesa. Sem querer aqui fazer qualquer exercício de malabarismo meramente especulativo, penso que simbolicamente podemos apontar, a título de exemplo, que o pensamento de intelectuais, um homem de letras, progressista, com princípios que se sustentam do humanismo e do dever cívico, com acento tónico no realizar literário, como é o caso do Baltasar Lopes, e outro, como o Amílcar Cabral, forjado, acima de tudo, por uma aprendizagem que invoca os direitos à autodeterminação consagrados nas Nações Unidas e que assumia a política como o seu campo de ação por excelência, estes dois pensadores que nos ajudam a definir duas gerações traçam linhas distintas no espaço, é óbvio, mas que concebem no mesmo plano a confluência de ideais que albergam e alargam o espaço plural, onde, legitimamente, porque é este o legado, se concebe a construção da nação cabo-verdiana. Dentro deste contexto, em relação à geração de Cabral e aos homens que iniciaram a obra pragmática e o erguer do Estado soberano da República de Cabo Verde, é importante apontarmos nomes como Aristides Pereira, Abílio Duarte e Pedro Pires. E teríamos uma lista extensa de nomes a citar. Gente que serve de referência a toda uma geração que deixou discípulos muito para além de qualquer família política, e deixo aqui essa sugestão de reconhecimento. Mais do que criar ícones ou erguer estátuas, batizar as ruas, as praças, as avenidas, com o nome dos intelectuais e personalidades que assumiram a causa e por elas, assumiram causas e por elas lutaram, não podemos deixar de reler e dar acesso às gerações vindouras de toda a amplitude do seu legado. Testemunhos da leitura do mundo e dos esteios da liberdade de pensamento. Falta necessariamente abrirmos este espaço ao nosso diálogo com o presente para continuarmos em uníssono a escrita do futuro. Cabo Verde, 50 anos depois, é um Estado respeitado pelo seu percurso idóneo e responsável. De país subdesenvolvido, partindo de coordenadas em nada abonatórias e com a classificação de inviáveis, à luz das condições que antecederam a independência, conseguiu, com sacrifício e determinação, superar boa parte dos indicadores de país de desenvolvimento médio. Na educação, na saúde, no desenvolvimento social, nas infraestruturas e nos meios essenciais que permitem o funcionamento harmonioso do país. No contexto político, foram concebidas instituições que garantem o funcionamento de um Estado de Direito. Temos hoje uma democracia que funciona e se consolida na alternância, na discussão e na liberdade de expressão. Portanto, o nosso reconhecimento é unânime, também para a geração mais nova e para toda a sociedade cabo-verdiana que, no exercício consciente do dever cívico, consolida a nossa democracia. Certamente que há um longo caminho a percorrer e Cabo Verde tem também as suas fragilidades. O combate à pobreza e a dignificação da mulher e do homem devem ser pilares sobre os quais
não podemos contemporizar. Mas, acima de tudo, devemos afirmar que há razões isentas e consentâneas que nos permitem celebrar meio século de país soberano com alegria e uma visão aberta para o mundo e para o futuro em plena construção. Não nos cabe, contemporaneamente, apresentar conclusões, mas sim participar ativamente no ato cívico de cultura enquanto um dever. No mundo que vive, mais uma vez, a agonia da paz, à luz dos dias de hoje, ponderarmos a liberdade, o seu cuidar e a sua preservação, sabemos que ela não é possível sem a fraternidade e a solidariedade. Porque, em rigor, que pretensão terá a alma humana em qualquer ponto geográfico? Que ousadia teremos nós em mente se não dizermos ao mundo que a ele pertencemos de pleno direito? Com as nossas dúvidas, os nossos sonhos, as nossas visões e também convicções. O que aprendemos com a nossa gente é que o mundo, portanto, não é propriamente um exílio de fronteiras. A nação cabo-verdiana lida com a sua existência que vai muito para além da nacionalidade. Desde logo por uma diáspora que assume a sua pertença, mesmo que, de facto, muitos dos seus membros não tenham a posse de um passaporte cabo-verdiano. Interessa-me assinalar o diálogo e a dialética imprescindível para que possamos continuar a pensar o futuro, realizando o presente. E o presente estabelece a consolidação da nossa unidade identitária como nação cabo-verdiana, não enquanto dilema nacionalidade versus identidade, mas na consciência firme de que somos insulares africanos, de que a nossa condição islenha nasce na confluência de 3 continentes, que a nossa vocação atlântica, inegável, é uma das nossas maiores valias, que potencia as pontes interculturais em que a cabo-verdianidade é forjada. E já que estamos aqui nessa bela cidade de Angra do Heroísmo, em plena região da Macaronésia, fica o apelo de que os laços existentes entre estes 2 arquipélagos do Atlântico Norte, desde a sua fundação, sejam estreitados pelas instituições competentes, todas elas aqui representadas. Creio que saberão usar o capital existente e dele colher inspiração suficiente para tal, pois o cabo-verdiano e o açoriano terão com certeza muito a partilhar neste futuro que vai sendo construído com dedicação e sentido fraterno, tanto no contexto arquipelágico destas 19 ilhas, como também na dimensão diaspórica. Obrigado a todos. Muito obrigado ao engenheiro António Neves por esta emotiva palestra. Eu chamo agora à mesa a doutora Fátima Albergaria, em representação do CTT dos Açores, e o Sr. António Couto, presidente da direção do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, pedindo para procederem ao lançamento do selo comemorativo com os restantes elementos da mesa, por favor. Cumprimentar aqui todos os presentes, a população nacional,
Eu chamo agora ao palco o ilustre Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública do Governo da República de Cabo Verde, o Dr. Eurico Monteiro, para uma alocução alusiva a estas cerimónias. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolieiro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Dr. Álamo Menezes, Senhora Presidente da Associação de Fraterune, Senhor Cônsul de Cabo Verde dos Açores, Dr. Guilherme Betancourt, Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, senhores vereadores, senhores presidentes da Câmara do Comércio de Cabo Verde e também dos Açores, distintas autoridades civis e militares, excelentíssimo senhor Dr. António Neves, caros minhas senhoras, meus senhores, caros conterrâneos. Sintam-se todos cumprimentados de igual modo. E, em primeiro lugar, eu queria muito viva e sentidamente agradecer esta homenagem, esta celebração. É um gesto muito importante para Cabo Verde, um gesto de reconhecimento, um gesto de amizade, um gesto também de proximidade e, sobretudo, um gesto de reconhecimento da nossa cumplicidade ao longo dos séculos de história. Se nós temos uma relação muito particular e muito próxima com Portugal, por razões conhecidas, também com os Açores nós temos ainda uma razão especial de proximidade. Ainda ontem falávamos um pouco disso, a circunstância de termos um pouco conhecido outros mundos também fazendo a mesma jornada. Os cabo-verdianos conheceram as Américas muito através dos açorianos e através da faina pesqueira. E assim conheceram novos mundos e abriram também portas à imigração, o que parece, independentemente das condições materiais, das condições económicas e sociais, mas também que aqui reside algo que tem a ver um pouco com a cultura e com o próprio espírito do ilhéu e um pouco da procura de novos mundos, de nova vida e de novos ambientes. E nós aprendemos isso muito com os açorianos e fizemos história em conjunto e felizmente que ainda hoje nas diásporas espalhadas um pouco por todo o mundo, também as diásporas, a diáspora cabo-verdiana e a diáspora açoriana mantêm essas relações de amizade. Ainda há pouco tempo estivemos nos Estados Unidos e pudemos dar conta desse facto, desta relação de muita proximidade entre os cabo-verdianos e os açorianos. E é um reconhecimento muito especial por esta ocasião da celebração de 50 anos de independência. O Sr. Presidente da Câmara Municipal teve a ocasião de referir que fizemos juntos um caminho, ainda que em certa medida divergentes, a certa altura, no fundo a procura de mais autonomia, sobretudo da liberdade de podermos decidir sobre os nossos destinos. Por razões várias, escolhemos outro caminho e podemos também dizer com todo orgulho que, não obstante todas as dificuldades que ainda vivemos, que todos os constrangimentos que ainda experimentamos, nós podemos dizer com orgulho, olhando um pouco para a história desde o seu começo até o presente, nós podemos dizer, valeu a pena. Valeu a pena o caminho que nós fizemos neste tempo todo. Nós conseguimos avançar mais. Somos hoje, apesar das dificuldades, muito melhores do que fomos no passado, em termos de condições materiais de vida, em termos também de opções e em matéria também
da construção da democracia e da liberdade. Ainda ontem tive anteontem, ocasião também de referir num evento no continente e em Lisboa, no Centro Cultural de Cabo Verde, que várias razões nós podemos apontar, páginas e páginas, que podem dar conta do registro de avanços que nós tivemos como país independente, mas que poderia citar apenas alguns exemplos. E dentre eles disse que desde a independência e esta parte, por cada ano de independência, as mulheres cabo-verdianas ganharam mais de 5 meses de vida, de esperança média de vida. A esperança média... A esperança média de vida para as mulheres em Cabo Verde em 1975 era de 60 anos, hoje é de 81,44. E, portanto, ganharam 21 anos em 50 anos de independência. Os homens, naturalmente, ganharam um pouco menos, mas ganharam 17. Portanto, mais de 4 meses de vida por cada ano de independência. E, portanto, isso mostra o caminho, porque isso dá conta da educação, isso dá conta da cultura, dá conta do emprego, dá conta, portanto, do rendimento, dá conta das condições materiais de vida. E, portanto, são exemplos que mostram, de facto, que o país fez um percurso, não obstante as dificuldades, não obstante os problemas. E nós podíamos falar de vários setores, falamos do setor da saúde, ou falar do setor da educação. Nós, na ocasião da independência, o analfabetismo atingia mais de 70% da população cabo-verdiana. Também em termos da mortalidade infantil, Cabo Verde, nessa ocasião, como já aqui foi dito, era de facto um caos. Porque na altura, basta lembrar que Cabo Verde chegou a perder, na ocasião das grandes fomes em Cabo Verde, sobretudo nas fomes de 20 e na década, portanto, também de 40, algumas ilhas perderam mais de 40% da sua população. Outras perderam mais de 30% da sua população para a fome. E o remédio que nós encontramos naquela altura era emigrar para alguns países africanos, particularmente para São Tomé e Príncipe. E imigrávamos também para Angola, imigrávamos também para Guiné-Bissau, também para Senegal. Hoje, o percurso que nós temos, não obstante procuramos outros mundos, mas a verdade é que hoje nós temos vários países do continente ocidental, do continente africano, sobretudo da costa ocidental africana, a emigrar para Cabo Verde. Hoje nós somos um país de imigração, mas também somos um país de imigração. Vários países do continente africano, sobretudo da costa ocidental, residem em Cabo Verde. Já registramos milhares e milhares e milhares de imigrantes da costa ocidental da África e não só, portanto, em Cabo Verde. Isso também dá conta do percurso. Este movimento global de procura de melhores condições de vida, se os cabo-verdianos também o fazem para outras paragens, também há quem o faça em direção a Cabo Verde, porque também sente que em Cabo Verde, apesar das dificuldades, as coisas têm melhorado. A independência representa não só por aquilo que nós temos feito, mas também uma homenagem àqueles homens corajosos que, numa dada ocasião, resolveram iniciar esta gesta libertadora, esta jornada de facto de libertação. E dentre eles é sempre justa a homenagem que se faz a Amílcar Cabral, como pensador, como líder político, mas como líder diplomático e até como líder também militar, e que soube de facto agregar os cabo-verdianos e guineenses nesta jornada da libertação de Cabo Verde. E hoje creio que todos estariam muito orgulhosos do caminho também que foi percorrido desde aquela ocasião. E tivemos a sabedoria necessária, todos os governos de Cabo Verde, desde a independência, a evitar rupturas, evitar quebras, ter a noção do significado da relevância da continuidade. Ainda há bocado dizia, quando nós estamos a falar da estabilidade política, é bom falar de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que nunca conheceu umas eleições antecipadas. Nem conheceu eleições antecipadas para os governos, para os parlamentos, mesmo para as eleições municipais. Mesmo as autarquias,
todos os órgãos cumpriram religiosamente os seus mandatos até o fim. E, portanto, esta necessidade esta noção de estabilidade, esta noção de continuidade, esta noção, portanto, digamos, de saber ligar, digamos, o presente ao passado e o futuro e ao presente. E, portanto, nós estamos orgulhosos daquilo que se tem feito ao longo dessa história, não obstante reconhecer que nós temos desafios pela frente. E nós contamos não só com os cabo-verdianos que estão em Cabo Verde, mas também nesta ocasião em que falamos da nação cabo-verdiana, é sempre bom realçar a contribuição decisiva que tem dado para a construção da nação a diáspora. E a construção da nação cabo-verdiana que partiu também, como aqui foi dito, e foi também realçado por Amílcar Cabral, como o movimento de libertação nacional, também como um ato de cultura. E, portanto, que é um ato de afirmação e de reafirmação de uma identidade cultural. Aliás, o argumento decisivo que se tinha que avançar na ocasião para dizer nós queremos ser Estados, um Estado independente, queremos ser um Estado soberano, é porque estamos a dizer, nós somos um povo com identidade cultural. Nós somos únicos. Podemos ser até o resultado de cruzamentos de diversa ordem, sociais, culturais e até geográficos, físicos. Mas desse cruzamento nasceu uma síntese e não propriamente uma mistura. Somos um resultado de tudo, mas somos um ser único e independente. E os homens da cultura cabo-verdiana, no domínio da história, no domínio da literatura, seja poesia, seja romance, como foi aqui citado, também vários e autores, no domínio da música, também muito conhecido. Em todos esses elementos, nós quisemos sempre mostrar ao mundo e demonstrar que somos um povo com identidade cultural firmada. E a nação cabo-verdiana na diáspora contribui muito para isso, para reafirmar a nossa identidade cultural, levando aos diversos cantos do mundo a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos hábitos, os nossos costumes. Sem, e isto creio que é importante num cabo-verdiano, sem deixar de reunir todas as condições para abraçar o lugar de acolhimento, para também respeitar a cultura local, para saber, portanto, integrar, para... Não há, como já se disse muitas vezes, não há nenhuma contradição em ser-se cabo-verdiano e também se ser do lugar do país de acolhimento. Não há qualquer contradição, convivemos pacificamente com a nossa identidade cultural, com os costumes, as regras e as normas e a forma de ser do lugar de acolhimento. Esta é uma grande virtude, é também a nossa principal força no mundo. E por isso, nós ainda há bem pouco tempo lançamos aquilo que nós chamamos do Código de Investidor na Diáspora, porque nós contamos com a diáspora como elemento fundamental. Já se disse que a diáspora cabo-verdiana contribui com as suas remessas. E eu queria fazer aqui um realce muito especial. Apesar de, e os cabo-verdianos nos Estados Unidos da América, que me desculpem, não obstante, nós temos a maior comunidade cabo-verdiana no mundo, está situada nos Estados Unidos. Esta comunidade, entre as várias gerações, aponta-se por volta de 600 mil a 700 mil cabo-verdianos. E enquanto em Portugal aponta-se por volta de 250 a 260 mil. Mais de 85% têm a dupla nacionalidade. Apenas 15% mantém unicamente a nacionalidade cabo-verdiana. Mas, não obstante esta diferença, os cabo-verdianos em Portugal, seja no continente, seja nas ilhas, ainda constituem a maior fonte de remessa das divisas para Cabo Verde. Isso demonstra também uma ligação mais intensa, mais efetiva entre a comunidade em Portugal e Cabo Verde, e, portanto, a terra física de Cabo Verde, aí na costa ocidental africana. E é importante esta homenagem, não só à nossa comunidade espalhada pelo mundo em geral, mas à nossa comunidade cabo-verdiana em Portugal. Pelo esforço,
pela dedicação, mas sobretudo pela proximidade. Se nós temos vários voos diários para Cabo Verde, é porque se interessam por Cabo Verde e há uma ligação muito estreita, muito próxima, quase diária, entre Portugal e Cabo Verde. E é por isso também que aproveitamos esta ocasião para prestar aqui homenagem a Portugal. Porque se nós vencemos até hoje e temos uma esperança que vamos vencendo cada vez mais, isto não é apenas devido ao esforço interno que nós fizemos. Isto também é devido à contribuição dos nossos parceiros, ao apoio que nós recebemos, os países que confiaram em nós, as organizações internacionais que nos deram o seu apoio. E entre todos eles, sem enumerar, devo realçar o papel central de Portugal. Desde o primeiro dia da nossa independência, Portugal esteve connosco e hoje continua a estar, de igual forma e até mais significativamente, como deu conta a última cimeira dos dois chefes do governo, em que foram assinados vários protocolos de cooperação, em que várias linhas de créditos também foram ali assinadas, em que instrumentos inovadores também foram assinados. E, portanto, também o que nós somos hoje, em boa parte, se deve também a Portugal, a cooperação com Portugal, a amizade com Portugal. E, por isso, muito obrigado não só pela vossa presença, muito obrigado por todo o apoio que têm prestado, por tudo aquilo que têm contribuído para que Cabo Verde de ontem seja hoje um Cabo Verde melhor, mais próspero e mais confiante no futuro. Muito obrigado. Peço a vossa máxima atenção para o discurso que se segue e que dará o mote para o encerramento destas cerimónias e que será efetuado por Sua Excelência, Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolieiro, a quem passa a palavra. Ora, uma boa tarde e muito obrigado pelo acolhimento. Foi com entusiasmo que vim, aterrei no voo SATA, há instantes, para aqui estar, nesta magnífica iniciativa. E é também com gosto que vejo a grande adesão a esta celebração, o que honra a nossa identidade. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Caro Alan Menezes, nosso anfitrião e co-organizador desta iniciativa, a minha palavra vai pelo reconhecimento, empatia, por a dinâmica conjunta para que possamos estar hoje a celebrar aquela que é a nossa relação irmã com os cabo-verdianos, com Cabo Verde, com a democracia, com a autodeterminação. E na pessoa do Sr. Ministro da Promoção e Investimento, Fomento Empresarial de Cabo Verde, Reforma do Estado e tantos encargos no seu Ministério, eu quero expressar em nome pessoal, em nome do Governo dos Açores e com isso também em nome de Portugal, a fraternidade, mas também a cumplicidade reformista que a democracia, saída da Revolução Democrática de Portugal, nos deu enquanto povos, para um dialogar de uma nova atitude, desde logo pelos direitos humanos, pelo respeito dos povos e pela prosperidade. Quero saudar o Sr. Presidente da direção da Associação Fraterun, Fraternidade que nos une. Uma organização não governamental com este nome, com esta causa, não pode merecer outra senão o nosso louvor e vânia. Eu creio que isto é bem revelador de uma atitude, aliás, cosmopolita, com que também o povo dos Açores se afirmou na nossa forjada
identidade insular. E por isso quero também saudá-la em nome pessoal e em nome do Governo por esta iniciativa conjunta à qual eu próprio aderi com entusiasmo e aqui estou com grande orgulho em nome do Governo dos Açores. Saudar as senhoras e os senhores deputados eleitos à Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, o senhor cônsul de Cabo Verde, com quem ainda recentemente tive a oportunidade de estar presente, caro Guilherme Betancourt, na verdade, na tua pessoa e toda a comunidade cabo-verdiana aqui na Ilha Terceira, presente nesta sessão, eu quero expressar que o testemunho do Sr. Ministro de Cabo Verde é um magnífico cônsul honorário aqui nos Açores e que sabe bem, na crescente comunidade imigrante cabo-verdiana nos Açores, agregar, disponibilizar-se para apoiar toda a comunidade e saber fazer a ligação com as instituições autonómicas dos Açores e com as instituições nacionais para que o acolhimento, a integração, seja de sucesso e de prosperidade. Parabéns também por este desempenho. Saúde a Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o outro município aqui da Ilha Terceira. Saúde os senhores diretores regionais aqui presentes, diretor regional das comunidades, diretor regional da cultura, o senhor Presidente do Conselho de Ilha Terceira, também aqui presente, vereação, deputados municipais, uma palavra distinta e também de apreço ao que ouvi e aprendi do nosso orador convidado, o engenheiro António Neves, para os amigos ao Tony. Foi um gosto ouvi-lo e, na verdade, saber, em certa medida, na sua visão, um resgate da história que Cabo Verde representa para si próprio, para Portugal, para a lusofonia, para o mundo. E por isso também felicito pela intervenção. A todos os representantes das entidades civis, autárquicas, militares e forças de segurança aqui presentes, aos distintos convidados, renovo o meu cumprimento à comunidade dos e das cabo-verdianas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que faça também uma relevância até pessoal e afetuosa ao ato que fizemos aqui, filatélico, porque há pouco tempo tive a oportunidade, também este ano, para além dos 50 anos da independência de Cabo Verde, nós também celebramos os 500 anos de nascimento de Luís Vaz de Camões e aqui o núcleo filatélico de Angra do Heroísmo também celebrou este evento. E, na verdade, através da filatelia, a evocação e celebração de factos e de personalidades, de eventos de conquista e de eventos de exaltação, são muito relevantes para criar ânimo, não só nos que sabem e viveram de forma intensa estes eventos, como aqueles que, sendo de geração posterior, ficam a conhecer, eventualmente de forma mais substantiva, através da filatelia e destes eventos, o valor da história no ser que somos hoje, em termos pessoais e coletivos, e, portanto, também uma felicitação ao núcleo filatélico, ao CTT, pelo lançamento também desta celebração, que eu penso que honra Cabo Verde, mas também honra essa nossa irmandade na ligação que fazemos com Cabo Verde. Queria partilhar convosco algumas reflexões e vão permitir-me que, louvando-me das intervenções precedentes, que faça alguma referência à identidade, isto é, ao pretérito, mas foco mais a minha intervenção no potencial, isto é, no futuro. Começando por uma referência de identidade. Nós somos seculares enquanto povos. Estamos a celebrar meio século de democracia, de fundação, de Estado soberano, no caso de Cabo Verde, no caso democrático de Portugal e para os Açores, um processo autonómico
também de autodeterminação. Mas na gênese da nossa identidade está sobretudo a característica de povo insular. E é nesta identidade de povos, que é uma identidade secular, que nasce, em certa medida, para além das contingências políticas, para além das contingências dos regimes, uma cumplicidade insular de irmandade. E é esta a evocação que eu quero fazer. Que bom é sentir, na inclusão da comunidade cabo-verdiana enquanto imigrantes nos Açores, uma inclusão natural. Uma presença de identidade insular que, afinal, comunga com quem os recebe. E é essa identidade de povos insulares, de tendência universal e cosmopolita, que eu quero, em nome pessoal e em nome do Governo dos Açores, saudar hoje as e os cabo-verdianos do mundo. Os que vivem nas suas 10 ilhas, os que vivem nas nossas 9 ilhas dos Açores, os que vivem por esse mundo, como aqui foi dito, nos 5 continentes e não só nos 4 cantos do planeta. E, portanto, quero, em nome do Governo dos Açores, saudar o povo cabo-verdiano por todo o mundo onde se encontra. E quero, amistosa e fraternalmente, deixar este abraço de coração aberto à nossa condição de povos insulares. Sabemos das amarguras da história, desta condição de geografia, mas também saberemos aproveitar o potencial que o futuro, nesse domínio da geografia insular, nos prepara e potencia. Queria também deixar ainda uma outra referência que é comum e que nos irmana na cumplicidade. É que os centralistas, seja qual for o regime, ditatorial, monárquico, republicano, ou mesmo o democrático, são sempre um desafio a insulares que procuram ser parte da solução da prosperidade conjunta, da coesão territorial e social que todos almejamos, com unidade humanista e humanitária. E é por isso que, se o passado é mais padrasto, tendo em conta os regimes então vividos, a pobreza, o isolamento, a solidão, a que fomos votados enquanto povos insulares, aqui ou lá, aproveitando-se da nossa geografia e menos da nossa condição humana, possamos deixar bem nota e viva esta nossa ambição de, fruto da forjada resiliência que, enquanto povos, fizemos constituir a nossa comunidade de hoje, a aposta na luta contínua, porque não são dádivas nem a independência de Cabo Verde, nem a autonomia dos Açores, nem a busca pela prosperidade dos açorianos e dos cabo-verdianos. São conquistas diárias, são demonstrações de querer que cotidianamente temos que assumir. E por isso é bom podermos encontrar plataformas de fraternidade, tal como a Associação Fraterunus aqui nos ensina, nos convoca e nos projeta. E, portanto, sim, açorianos e cabo-verdianos, independentemente do estatuto do regime que a cada um informa, um enquanto país, Estado soberano, outro enquanto região autónoma com autonomia política, possamos criar laços e pontes para esta luta, sim, também macronésica, sim, enquanto povos insulares. Sim, na identidade cultural. Há identidade cultural, aqui o António Neves fez referência a muitos, mas permitam-me que lembre, para além do dialogar do século XX, como fez por referência a António Andrade, Cesária Évora, Mário Lúcio Souza, Orlando,
perdão, falha-me agora o último nome dela. Orlando Mariana Liz, que são, peço desculpa por este lapso agora relativamente ao nome, mas que tive a oportunidade de passar os olhos para ver o seu talento literário, poético, musical, e que são verdadeiramente inspirações de uma vivência insular e de um povo perene de sabedoria e ávido de conquistas e de integração. Eu revejo-me, também enquanto açoriano, nestas lições, nestas referências culturais. E por isso é que, entanto, sim, nós temos muito, enquanto povos, identidade cultural e muita proximidade nas nossas dificuldades e desafios, bem como também nas nossas ambições. Dito isto, gostaria de partir para a reflexão que vos quero propor e, na presença do Sr. Ministro, deixar esta disponibilidade em nome do Governo dos Açores. Nós somos dois arquipélagos e dois povos que, sob o ponto de vista da nossa geopolítica e definição geoestratégica do nosso posicionamento no Atlântico, podemos ter na história mais constrangimentos que, no caso dos Açores, enquanto região da União Europeia, está considerada como ultraperiférica. É certo que esta é uma história de verdade, porque para a economia, fruto da descontinuidade territorial, da microdimensão demográfica e terrestre, nos coloca em desigualdade de oportunidades perante a continuidade territorial e os grandes centros da economia de prosperidade em elementos macroeconómicos. Mas se soubermos, enquanto povos insulares, projetar, afinal de contas, aquilo que nos une, também, enquanto cultura e povo, o mar. Esta dimensão marítima dos arquipélagos que somos, associada à dimensão territorial, terrestre e demográfica, também esta dimensão marítima e espacial, e neste posicionamento de geografia com relevo geopolítico, possamos criar, quiçá, uma geografia das ilhas atlânticas da lusofonia. Deixo esta porta aberta, esta ponte, para nos relacionarmos com este objetivo prospectivo de estratégia geopolítica das ilhas atlânticas da lusofonia. Verdadeiras plataformas logísticas do Atlântico inteiro, a norte, a sul, a este e a oeste. E com dimensão, com importância e relevo geoestratégico para os dois países, Portugal e Cabo Verde, mas igualmente para a União Europeia e, por que não dizê-lo, para os Estados Unidos, para a África e para a América do Sul. É, pois, um universo e um horizonte que se nos abre, se tivermos o talento de saber valorizar esta condição inata da geografia com a capacidade geopolítica e geoestratégica que possamos acrescentar enquanto talento humano e político. Queria deixar estas notas num tempo em que o mais emergente é menos a paz do que a guerra, porque parece que o nosso cotidiano hoje, mais próximo de nós, está mais impactado pelo efeito da guerra do que pela dimensão da paz conquistada após a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que, sim, também neste domínio, importa avaliarmos o nosso contexto de defesa e segurança, da dimensão de fronteiras ativas que somos para a via espacial e marítima. Mas também no quadro das transições que hoje a economia global vive. A transição climática e os seus impactos nas nossas ilhas, na nossa economia, na nossa segurança enquanto povo sedentário
porque vivemos nas nossas ilhas, rodeados de mar e das condições do Atlântico Norte. Mas também a transição digital, a transição energética. Temos de saber avaliar esta posição que pode ser partilhada, sim, com cumplicidade estratégica, pelos Açores, por Cabo Verde, por Portugal, pela União Europeia e pelos nossos parceiros do desenvolvimento futuro. Termino com uma saudação à comunidade cabo-verdiana. É sabido que hoje, das comunidades imigrantes em Portugal e no país da lusofonia, Cabo Verde já é uma das mais populosas residente. Eu sei que o sucesso das e dos cabo-verdianos nos Açores corresponde ao sucesso de cada uma das nossas 9 ilhas. E, portanto, desejo o maior sucesso na vossa integração, na vossa prosperidade. Porque, com certeza, fidelizam a vossa identidade cabo-verdiana e agregam a nossa capacidade açoriana de vos bem receber. Aqui, com ou sem regulação dos movimentos migratórios, sois bem queridos e bem-vindos. Muito obrigado. Terminamos este evento. Em nome da Frateruna, agradeço a vossa presença. Queria só chamar aqui o Sr. Presidente da Direção da Frateruna, António Cambim, para procedermos à entrega de algumas ofertas a alguns dignatários presentes, no sentido em que é um agradecimento também pelo todo o apoio, porque não seria possível este evento sem o apoio de muitas instituições, sem o apoio de muitas pessoas, e um agradecimento especial também a quem veio de longe para aqui estar, seja de São Miguel ou seja de Cabo Verde. Muito obrigado por poderem estar aqui. E vamos proceder então à entrega das ofertas. Eu vou só ajudar a trazê-las para aí. Muito obrigado. Eu queria chamar em primeiro lugar o Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. José Manuel Bolieiro, e queria lhe deixar aqui uma lembrança desta data, desta importante data. Isto não é mais nem menos do que uma pequena e modesta lembrança da Frateruna e que tem alguma representatividade para nós, como é óbvio, uma vez que estamos ligados diretamente ao arquipélago de Cabo Verde. E depois tem aqui mais uns livros. Este aqui é muito interessante, é relacionado com Cabo Verde. Memória em pedra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Muito obrigado. Agora chamava o Sr. Ministro Eurico Monteiro. Aqui tem também uma recordação nossa. Pois, exatamente, sim. Uma recordação nossa. E depois uma recordação também, e esta, alusiva à Angra do Heroísmo. Sabe que isto também, o Hilo Lobo cantou a música do Renato Cardoso, que é o portão de Nosília, Exatamente. e o símbolo era conheço. pouco isto. Exatamente. A ideia partiu um bocadinho daí. Ah, ok. Está bom a ver. A ideia partiu um bocadinho daí. Ok, obrigado pela homenagem. Hã? Mas queria que fazemos isto depois. Bom, já disse, portanto vamos Posso pegar no livro. Agora, Posso pegar no livro. tudo ao mesmo tempo, às vezes É difícil, é difícil. É difícil. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. O Sr. Professor Alan Menezes, também aqui uma lembrança alusiva à data da Frateruna e um livro, e este livro que do nosso ponto de vista é divinal. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Dr. José Andrade, da
diretor das comunidades. Também foi um parceiro. Mas foi um parceiro fantástico e que temos muita honra em lhe oferecer também esta obra, que foi do nosso querido amigo Emanuel Félix. Exatamente. E o livro Zanga do Livro e o livro relativo a Cabo Verde, nomeadamente a cidade velha. Ok? Este livro é fantástico. Muito obrigado, nós. Muito obrigado. Tem mais. Ok. Doutora... Não. Fátima Albergaria. Também não queríamos deixar de oferecer esta lembrança alusiva à data, bem como os dois respectivos livros. O livro relacionado com o angradoirismo é meramente fotografia e este relacionado com a Cidade Velha em Cabo Verde. Okay? Muito obrigada. Eu enganei-me, peço desculpa e queria pedir à senhora Presidente da Câmara da Praia da Vitória para receber também a sua lembrança, porque de facto estava a seguir, mas às vezes estas coisas acontecem. E gostávamos imenso também de deixar este presente do centenário da independência de Cabo Verde e os dois respectivos livros. Okay? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Sr. Presidente da Câmara de Comércio, Dr. Marcos Couto, Dr. Marcos Rodrigues. Pois, agora a seguir é o Dr. Marcos Couto. São os dois Marcos. São os dois Marcos. Dr. Marcos Rodrigues. Marcos, isso significa que continuamos sempre unidos, não é? Exatamente. É isso mesmo. E pronto, estes dois livros também, para recordação da sua passagem por aqui. Muito obrigado. Agora sim, Dr. Marcos Couto. Agora sim. Uma lembrança nossa e também estes dois livrinhos. Que muito agradecemos também a colaboração da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo. Saquinho para transportar. Está. O Dr. Viegas, representante da AIPA. Diretor, presidente da AIPA. Dr. também não queríamos deixar de oferecer esta lembrança e os respectivos livros. Ok? Pronto. E muito obrigado. Está tudo. Bom, Sr. Ministro, também aqui um pequeno presente do município de Angra. E damos por encerrada a sessão relativa aos 50 anos da independência de Cabo Verde. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.